e há um pai bom no meio da sua igreja. Obrigado por tudo, amém e amém. Dê o seu melhor aplauso a ele. Aleluia. Vamos lá, gente. Vamos seguir em frente. Uau, esses tempos nós temos falado sobre, ficamos girando em torno da conferência, que foi fantástica. Powerful Mind Conference, foi fantástico. Foi um divisor de águas para mim, para a igreja, que separou o antes e o depois, com comportamentos mentais poderosos que conectam ao milagre. Mas hoje eu quero falar para vocês de coisas simples, sabe? Esse final de semana eu ministrei umas 3 vezes, mas empresarialmente, sabe? Para pessoas que precisam de uma execução poderosa empresarial. E Deus colocou no meu coração comportamentos práticos para levar você à vitória. Primeiro eu quero que você entenda o seguinte, que para que você seja abençoado por Deus, tem que virar uma chave na sua mente. Isso é renovação mental, de que Deus quer te abençoar. Diga aleluia. Você vê, é simples, né? Pastor, é muito simples essa afirmação, mas por favor, guarda isso. Para que você possa alcançar o que você almeja, a primeira coisa que tem que virar na tua mente é essa revelação clara. Deus quer te abençoar. É a vontade dele. A confusão espiritual gerada pela religiosidade diz que, talvez ele queira, talvez é minha sina, ele está comigo nessa dor. Não, Jesus não veio passar a dor com você. Jesus veio sofrer a dor por você, diga aleluia, para que você possa ser abençoado. O papel dele foi tomar o teu lugar no flagelo da maldição. Ele se fez maldição em teu lugar. Ele se fez maldição no teu lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem até você. Ele se fez maldição no teu lugar. É Filipenses 3:13, eu acho. Põe aí. Diz assim, Gálatas 3:13, desculpa. É Gálatas 3:13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vira mais um. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebamos pela fé o Espírito prometido. Entende? Ele não veio sofrer com você, ele se tornou maldição no teu lugar, para que você possa receber as bênçãos do pai Abraão. E nelas está incluído longevidade. Diga aleluia, diga aleluia. Está envolvido saúde divina, diga glória a Deus. Está envolvido riqueza e prosperidade, porque Abraão foi riquíssimo e seus filhos também. Então, primeira chave que tem que virar na tua mente é essa: Deus quer te abençoar. Ele joga no teu time e Ele quer que você seja um sucesso e Ele quer que você seja rico. Mas você precisa entender como essas coisas funcionam. Entende? Porque a religião não leva ninguém ao sucesso. A religião torna, na melhor das hipóteses, a mensagem salvífica. Que é o quê? Que é fazer com que você creia, confesse e esteja salvo em seu espírito do pecado fundamental. Mas a salvação é o princípio para que você cumpra um propósito. Tem um plano de Deus para a tua vida nessa terra. Você entende? Cada vez que você é bem sucedido no plano que Deus tem para você, o inferno recua e o reino avança. Por isso que Jesus Cristo disse, o reino está dentro de vocês. Entende? Às vezes a gente pensa que Satanás quer nos parar, quer nos destruir. Deixa eu falar, eu acho que ele não tem nem tempo para dar atenção a você como pessoa. Você está pegando? O que ele quer parar é o teu propósito. O que Deus colocou dentro de você para ser cumprido, Satanás quer parar. Porque o sucesso desse projeto é o recuo do reino dele. É o retrocesso do reino dele. Quando o teu projeto dá certo, Satanás recua. Entende isso? Quando ele te para, o reino dele avança. Quando ele tira você do propósito e faz você se engajar em outras coisas, em distrações programadas dele, então o reino dele avança. A luta dele é contra o teu propósito. E é isso que nós precisamos pegar.
Nós temos que entender isso para que nós sejamos um sucesso. Então, entende? Imagina o que eu vou falar. E se o sucesso não for algo a ser conquistado, mas se ele já estiver escondido dentro de você? Legal, pensa comigo. E se você ainda não ter alcançado, não for uma questão de incompetência ou falta de capacidade? Eu quero abrir tua mente para perguntas poderosas. Você está entendendo? Pessoas de sucesso verdadeiro, elas não contaram com sorte ou com uma explosão motivacional. Pessoas de sucesso verdadeiro não são extraterrestres ou diferentes de você. Pessoas de sucesso verdadeiro, elas não são pessoas que contaram com uma injeção de motivação constante, que, pastor, eu não tenho isso, ela tem. Não é resultado disso. Nós precisamos despertar. Você está entendendo? Porque eu quero que você entenda que o diabo, ele usa até as coisas de Deus para enganar a igreja. Quando eu falo assim, as pessoas às vezes me perseguem, não querem aceitar. Eu digo, ora, você está ficando bobo, cara. Você não lembra da tentação de Cristo? Que o Espírito levou Cristo até o deserto. Satanás tentou Cristo com a própria palavra de Deus. Ele citou versos de Deuteronômio capítulo 6 na cara de Jesus para tentar enganar Jesus com a palavra de Deus. O que eu estou te falando é que o diabo usa até as coisas de Deus para te enganar. Entende? Às vezes o diabo prende uma igreja inteira apenas em mover espiritual, e a igreja vive naquele mover. Aleluia, 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 e glória, e deita, e chora, e levanta, e deita, e ajoelha, e chora, e jejua, e eles estão presos naquilo, eles estão salvos sim, mas veja, a vida, Deus quer que a tua vida tenha progresso, diga aleluia. Deus ama progresso, Deus ama o sucesso, Deus quer que você seja um sucesso, e você só pode ser um sucesso através do ensino didático da palavra. Você só consegue ter comportamentos adequados que levem ao sucesso através do ensinamento, sabe? De coisas que te incomodam, que te esticam, que vão fazer você pensar. Você vai ter que mudar. Você, para vencer, vai ter que mudar. Pastor, não estou entendendo. Então, desculpa, eu às vezes fico assim porque eu não posso ficar assim, entende? Porque eu não posso medir as palavras para que você não seja esticado, sabe? Se você quer continuar vivendo a vida que você está vivendo, não precisa fazer nada para viver essa vida, você já está vivendo. Entende? Está entendendo o que eu estou falando? Mas se você quiser crescer, tem que mudar algo. Não tem, está intrínseco na ideia do crescimento, mudança. Entende isso? Pastor, eu estou indo para a igreja, não é para prosperar, nem para crescer, nem para evoluir, nem para progredir. Então já está bom, irmão. Não é a vontade de Deus. Por isso que eu falei, para que você seja abençoado de verdade, a primeira chave que tem que virar é: Deus quer te abençoar. Deus quer que você alcance a vitória. Deus quer o melhor dessa terra para você. Posso ouvir um aleluia? Então veja, o problema disso não é a falta de talento ou de capacidade. As pessoas que verdadeiramente venceram, eles seguiram um processo. Entende? Então, muita gente se esconde atrás desse mover religioso porque é preguiçoso espiritual. Meu Deus, você está pegando. Isso dá polêmica, mas eu não estou nem aí. Eu prego para uma igreja que vence. Ouça, muita gente se esconde atrás desse mover espiritual porque eles são preguiçosos espirituais. Porque eles não querem, eles preferem dizer: está na mão de Deus, aleluia, está nas mãos do Senhor. Escuta, filho, não está na mão do Senhor. Não está. No Éden ele criou e colocou na mão de Adão, está escrito. Ele deu domínio e autoridade a Adão sobre tudo.
Na queda do Éden não voltou para a mão do homem, ficou na mão de Satanás. E na restauração de Jesus Cristo, isso voltou para a tua mão. Ou você faz algo com a tua vida, ou o diabo vai fazer. Você está pegando? E o que a religião te engana é dizer que está tudo na mão de Deus, pastor. Não, não está. O que estava na mão dele, ele fez, diga aleluia. Ele veio na terra, ele venceu Satanás no teu lugar, diga glória a Deus. Ele venceu a morte, venceu o pecado, entregou essa vitória a você. E agora ele diz, faça alguma coisa. Mova-se dentro dessa verdade. Pastor, eu sei que no tempo de Deus, o que tem no tempo de Deus? No tempo de Deus vai mudar. Você está preparado? Não, não vai mudar. O que o tempo vai fazer é te colocar debaixo da terra se Jesus não voltar. Você tem que mudar. Você tem que fazer algo sobre a palavra de Deus. E essa é a verdade do Evangelho. É isso que nós precisamos. As pessoas de Vitória seguiram um processo. E esse processo, ele é construído com ações diárias. Veja, pequenos comportamentos consistentes que se acumulam ao longo do tempo. Eu amo isso. Pega. Prosperidade e vitória não são resultados de um ato espartano magnífico. Bum! Eu tive um ato de coragem. Não. Uma vida vitoriosa é fruto de comportamentos diários, de um processo diário, de constância e perseverança, dia após dia escolher fazer as coisas corretas que te empurram para o sucesso. Você está compreendendo? Isso é que traz o sucesso, são comportamentos. Ir à igreja, estar em todos os cultos na igreja, diga aleluia, diga aleluia. Escolher uma igreja que ensine a palavra com clareza para que eu possa ser moldado por dentro. Ter um devocional diário com Deus. Ler a Bíblia todo dia. Observar diligentemente os princípios. Perdoar meus inimigos. Ser um dizimista fiel. Você está compreendendo? Quando você pega esses atos com disciplina e soma eles dia após dia, bum! Eles te empurram para a vitória. É inevitável. Você vai chegar na vitória. Você está compreendendo o que eu estou falando? Não, pastor, vou fazer uma campanha de 7 dias sem comer, de cabeça para baixo dentro da igreja, pendurado pelo pé no teto. Não vai prosperar. Porque a prosperidade e a vitória não é fruto de um ato isolado espartano. É fruto de um conjunto de comportamentos diligentemente observados e pressionados para frente com perseverança, dia após dia. E para isso você precisa estar constantemente sendo alimentado. Você está entendendo? Posso ouvir um aleluia? Porque isso o mundo tenta desgastar. Então entende, vamos lá, vamos definir. Sucesso verdadeiro não é um salto. Sucesso é um ritmo. Sucesso não é um pulo daqui para a vitória. Sucesso é um ritmo, cara. Um ritmo constante, inviolável, que te leva até lá. Então vou falar com vocês hoje de 3 comportamentos, 3 escolhas que vocês vão ter que fazer se vocês realmente querem vencer. Primeira escolha, um propósito bem definido. Repete comigo, diga assim, foco. Fala com fé, foco. Primeira ação que tem que ter na tua vida, se você realmente quer ter sucesso, é foco. É uma definição clara de aonde você quer chegar. Legal? Não significa que aquilo seja o teu teto ou tua restrição, mas é o primeiro passo até onde você quer chegar. E será um de cada vez. Se você não tiver foco, a tua energia será dispersa. Você vai gastar seus dias em dispersão. Você sabe o que leva pessoas à depressão? É falta de foco.
Porque elas começam a gastar energia, espalhando energia por sua volta, sem progresso, sem avanço. E isso faz com que elas fiquem minguadas. E essa falta de energia que foi desperdiçada faz com que elas comecem a ter pensamentos retrógrados, contaminadores, limitantes e falhos que trazem o que se chama de depressão. Não posso, não vou conseguir, não tenho mais força, não vou conseguir chegar, não tenho capacidade. Isso é a depressão, uma overdose de pensamentos limitantes. Você está entendendo? Mas para você vencer, a primeira coisa que você tem que fazer, eu vou falar só 3. Lógico que não são só 3. Mas aqui eu só tenho tempo para falar 3. E se você pegar essas 3, eu tenho certeza que você vai caminhar para a vitória. Foco, um propósito bem definido. Todo grande sucesso da humanidade teve início com a identificação de um propósito bem definido. Aonde o cara queria chegar, o que ele queria realizar. Entende isso? As mentes brilhantes não são guiadas pelo acaso e pela incerteza. Mentes brilhantes não ficam vagando pelo acaso, não ficam orando por portas abertas, a não ser aquelas que levem eles na direção do propósito específico. Eu preciso que você pegue isso, sabe? O sucesso, em sua forma mais clara, pertence àqueles que decidiram o que querem da vida. Entende o que eu estou falando? Por favor. Elas não atiram para todos os lados. As pessoas vitoriosas não correm atrás de cada oportunidade que aparece. Isso é mentira. Isso torna pessoas oportunistas, voláteis. Você está entendendo? Por quê? Porque o diabo também pode abrir portas para te tirar do caminho certo. Eu tenho ensinado na escola, nem toda porta aberta é bênção. Nem tudo que brilha é ouro, filho. Entende isso? Eu tenho ensinado as pessoas, você precisa ter um foco, uma direção para onde você está indo. Pessoas que atiram para todos os lados e ficam observando cada oportunidade, não são pessoas confiáveis. Não são pessoas estáveis. Nunca vão chegar ao seu destino. Você está entendendo o que eu estou falando? Existem funcionários que estão dentro de empresas, mas estão de olho em qualquer oportunidade que sair para deixar aquele foco, e o patrão não pode confiar neles. É uma pessoa que não pode receber investimento. É uma pessoa que nunca vai chegar. Você precisa entender que, ao ser o melhor na área que você focou ser, a própria circunstância e vida te catapulta para próximo nível. A própria circunstância, a própria vida te puxa para o nível superior, quando você é o melhor no que você está fazendo. Mas você só consegue ser o melhor no que está fazendo quando você tem foco. Meu pai, meu falecido pai, ele nem era cristão, mas era um homem muito sábio. E eu me lembro quando ele dizia para mim assim: filho, quem quer ser bom em tudo, acaba não sendo bom em nada. Isso é a maior verdade do mundo, entende? O cara que faz tudo, ele é meia boca em tudo. Entende isso que eu estou falando? Esse cara nunca vai chegar ao verdadeiro sucesso. Quando você encontra o seu genuíno propósito, tudo mais na tua vida se torna secundário. Tua vida se torna simples, simplificada. Você entende? Você não gasta mais energia em nada que não te leve diretamente a esse alvo inviolável que você escolheu no seu coração. Cara, uma mente que não tem um alvo é como um navio que não tem um leme. Ele fica errante. Ainda que ele esteja em movimento, ele não está indo para lugar nenhum. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma mente que não tem um foco, um alvo, ela é igual a um navio que se move e nunca pode chegar ao destino, porque ele não tem leme para dirigir ele. A tua mente focada é o teu leme. Ela vai te proteger de um monte de enganos nessa terra. Guarda, tem uma passagem no filme de Alice no País das Maravilhas, que ela chega numa encruzilhada múltipla e tem um gato, o gato sorriso, e aí tem um monte de placa e a Alice fica olhando, e aí ela pergunta para o gato: qual o caminho? Aí o gato pergunta: para onde você está indo? Ela diz: eu estou indo para qualquer lugar. Aí o gato diz: então qualquer caminho serve, filho.
Então você não precisa da direção do Espírito, você não precisa... Quem está entendendo, cara? Deixa eu te falar. A revelação que eu trago desse altar para você só funciona se você tiver um alvo. Porque essa palavra não é mística, ela é o poder de Deus operacional na nossa vida. Se você não estiver indo para lugar nenhum, o que essa palavra que eu prego te ajuda? Você tem que ter um alvo. Você tem que ter um lugar para chegar. E eu volto a repetir, isso não será o teu teto, não precisa ser o teu limite. É a próxima etapa. Dali você vai ter outro alvo. Mas de foco em foco, senão você nunca vai chegar. Entende? Portas vão se abrir nesse caminho. Entende? Nem toda porta aberta é bênção. Então veja, um foco te protege dos enganos do diabo. Quantas pessoas, cara, que eu já vi na vida, quando eles estavam chegando, cara, vê se você pega, por favor, é especial hoje. Quantas pessoas que eu conheço, que elas lutaram por um ideal, e quando elas estavam chegando, uma outra porta se abriu do lado, e elas desviaram e entraram nessa porta, e aí nunca chegaram em lugar nenhum. Nunca chegaram em lugar nenhum. Vivem entrando de porta em porta, oportunistas, buscando qualquer oportunidade que surja, sem uma direção espiritual. E se você não tem um lugar para chegar, não tem como chegar, não tem jeito. Quando seu propósito é claro, teu esforço ganha força, porque ele é concentrado. Você está entendendo isso? Sua energia se concentra, seu tempo se torna precioso, valioso, e você começa a empregá-lo bem. Porque você tem um foco para chegar. Então seu tempo se torna valioso. Tudo aquilo que te rouba o progresso naquela direção, você começa a rejeitar. Entende? Isso é muito precioso, gente. Isso é muito precioso, principalmente para quem tem um chamado agudo na vida. As distrações são completamente eliminadas quando você está realmente focado. Veja, quando você tem uma direção definida no seu coração, cada escolha e cada ação que você toma passa a ser um passo deliberado para frente. Quando você não tem um alvo, teus movimentos são laterais, sem progresso, e desperdiçam tua energia. Então acredite em mim, os homens, quando eu digo homem, homens e mulheres, que realmente foram significativos e vencedores na terra, na humanidade, foram pessoas que decidiram para onde estavam indo. Pessoas que sabiam exatamente para onde estavam indo. Você está entendendo? Quem está pegando? Diga aleluia. Quando você está focado naquela direção que você tem que chegar, sabe o que acontece? A tua mente é aguçada, ela é ligada como um radar para detectar toda oportunidade. Ela detecta toda oportunidade e movimento que te leva naquela direção. Coisas que quando você está desvairado, você não percebe. Quando você está focado, você consegue enxergar além do óbvio. Você consegue concentrar, entende? A tua mente, ela evolui para detectar cada oportunidade correta. Quando você está focado, escuta o que eu vou te falar. Você convoca e ativa um nível de resiliência e resistência que impressiona até você mesmo. Tem hora que eu mesmo, cara, paro assim e digo, caramba, meu, já era para eu ter parado. Mas como eu estou focado, eu ativo um nível de resiliência e de resistência que impressiona até a mim. Porque eu sei para onde eu estou indo. Você está entendendo, cara? A estratégia do diabo em diversificar visões. Veja bem, o prefixo de... Vamos lá, vê se você entende. Abre o coração. Vai começar as loucuras. O prefixo de, do nosso vocabulário, ele significa dois. De significa dois. Você está entendendo? Quando eu falo de divisão, o que eu estou falando? Estou falando de duas
visões. Você está entendendo o que eu estou falando? 2 visões dentro de uma casa. Eu sou a casa do Espírito. O que Jesus falou a respeito disso? A casa dividida não prevalece. Ela não vai para lugar nenhum. Ela está à mercê dos acasos. Ela não tem a concentração necessária. Entende? Deixa eu te falar um segredo. Olha aqui para mim, preste atenção. Isso não é magia. Isso é a consequência previsível de um alvo definido, perseguido com sinceridade e com intensidade. Vou repetir, isso não é magia, não é acaso. Isso vai funcionar porque é previsível, é a consequência previsível de um ato perseguido com honestidade e intensidade. Sabe o que eu aprendi no decorrer da minha vida? Vai dar a lógica. Pode acreditar em mim. Crie a lógica ao teu favor. Por quê, pastor? Porque vai dar a lógica. No final, vai dar a lógica. Entende o que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer? 27 anos no altar. Eu aprendi e acumulei um banco de dados que me mostrou pessoas que correram para todas as direções e acabaram afundadas dentro do colapso que houve no percurso. E conheço pessoas que focaram num alvo, nem eram tão competentes como essa, nem eram tão estudadas como essa, nem tinham tanta preparação acadêmica, mas elas venceram. Venceram e prosperaram. E às vezes você vai lá e vê o dono da padaria da esquina, seu Joaquim, não tem estudo, parou na 5ª série, mas ele está ali há 20 anos, focado, não se distraiu, não se dispersou, e está ali formado, e hoje ele tem a maior padaria do bairro, é multimilionário, e aí as pessoas vão chegar e invejá-lo. Deu a lógica. Você está entendendo? Quem está pegando? Diga aleluia. Aleluia. Então, decide e encontre genuinamente aquilo que você nasceu para fazer. Isso é o seu propósito. Descubra aquilo que acende tua alma, cara, quando tu faz. Entende? Não é aquilo que paga a tua conta, aquilo é teu trabalho. Eu estou falando, descubra teu propósito, aquilo que acende tua alma, aquilo que te dá alegria, aquilo que você quer fazer. Eu descobri o meu. E na hora que eu descobri, adivinha só o que eu vou te falar, não era o mais fácil, não era o mais rentável e não era aquilo que parecia ser o mais fácil de ser feito. Deus me chamou para ser pastor quando eu era um empresário com 850 funcionários. Entende? Mas eu descobri aquilo que acende minha alma. Eu descobri aquilo que eu fico feliz quando eu realizo. Eu descobri aquilo que eu nasci para fazer, cara. E aí, sabe o que acontece? Vai dar a lógica. Vai dar a lógica. O tempo estará entre isso, entende? Porque entre o passemos para o outro lado, eu já preguei sobre isso para vocês. Entre o passemos para o outro lado e o desembarcar na praia, tem uma tempestade muitas vezes. Mas se você perseverar dentro do barco, na direção que ele deu, passemos para o outro lado, vai dar a lógica. Você vai desembarcar na praia. Diga aleluia. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas parece que ficou mais difícil. Parece que apertou, ficou mais difícil. Sim, cara, eu fui surfista a vida toda. Peguei onda pelo mundo todo, aí Havaí, Califórnia, Austrália, todo lugar eu fui pegar onda. E quando você está nadando em alto mar e você está indo para a praia, acontece algo muito estranho. Você vem nadando e você vem dosando sua energia e seu vigor e você vai nadando e o mar é tranquilo, você só tem que administrar aquilo. Mas quando você vai chegando perto do alvo, que é a praia, tem algo chamado arrebentação, onde as ondas quebram. Cara, é muito louco. E aí a onda vem e bum na tua cabeça e você rola e se levanta cheio de areia na boca, no olho. Aí vem outra, bum, bum, bum. Mas deixa eu te falar, ali você já sente o cheiro da água de coco. Ali você já está chegando.
Entende? Então tem momentos na vida da gente que parece que piorou, mas não piorou, você está chegando. É natural. Isso é natural. Por isso que você vai ter que vir o percurso se enchendo da verdade. Porque na hora de chegar na arrebentação, o diabo vai criar confusão, dúvida, questionamento. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que continuar? Será que essa é a palavra para mim? Será que eu estou no caminho certo? Ele vai criar tudo isso se você não vier constantemente se enchendo e preparando para esse momento. Ali você será confundido. Ali você vai ser confundido na arrebentação. Mas sabe o que acontece quando você continua? Deixa eu te falar, como um surfista, vou te falar. E aí vem a terceira onda e BUM! Cara, é uma humilhação. Você levanta cheio de areia na cabeça, desgranhado, não sabe para que lado você está. E aí vem a quarta e BUM! Aí quando você abre o olho de repente, sabe o que acontece? Você está bem pertinho. Porque as próprias ondas que te encaixotaram, elas acabam te empurrando para frente quando você é resiliente e não desiste. Quando você sabe onde tem que chegar, os próprios caixotes que te embolaram na areia. Então, sabe o que acontece? Quando vem a quinta, bum! Aí quando você levanta na quinta, você diz, eita, já estou com o pé no chão. Cheguei. Tá pegando? Você tem que pegar isso. Você precisa pegar isso se você quer chegar. Posso ouvir um aleluia? Diga aleluia. Descubra aquilo que te enche de alegria. Quando você executa com excelência, foca nisso, cara. E não desvia para lugar nenhum, foca nisso e fica focado nisso. Descobrir o teu propósito é a chave para uma vida plena e com sentido. Sem isso você vai ficar vagando como um barco sem leme, sabe? Sempre frustrado, decepcionado, e a tua autoimagem cada vez vai ser mais depreciada dentro de você, porque a sensação que você vai ter de não ter conseguido, mas no teu subconsciente o problema não é capacidade e potência, é a falta do alvo. Não tem como chegar se você não tem um alvo, entende? Tua mente vai sempre te condenar como um fracassado, como um falido, como um falho. Mas isso é um engano, porque na verdade ela não tem como te levar. Você não deu subsídios a ela para criar um mapa até o destino. Você não tem um alvo. Pegou? Segundo coisa, não vai dar nem para a gente falar das três, vê que legal. Mas vou falar de mais uma. Autodisciplina. Repete comigo, diga autodisciplina. Quando a gente fala de autodisciplina, a gente logo imagina sofrimento, podação. A gente imagina um encarceramento autopessoal, a gente imagina um monte de coisa, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando com uma igreja inteligente, presta atenção. Quando eu falo de autodisciplina, eu falo de você manter sob controle teus sentimentos e teus pensamentos. A autodisciplina é você manter sob controle tuas emoções, teus sentimentos e os teus pensamentos. É você lembrar que o mundo tenta insinuar para você a cada dia que você é a sua mentalidade. Não, cara, você agora vai preso, eu vou precisar da sua ajuda, senão eu não consigo passar daqui. Legal? Respira fundo aí onde você está. O mundo tenta te provar que você é a sua mentalidade, que aquilo que você pensa é você. Mas eu quero te dizer que aquilo não é você. Aquilo é a tua mentalidade. O teu eu verdadeiro, um espírito recriado dentro de você, pode controlar essa mente. Então essa mente não é você. Você está entendendo? Você está pegando? Pessoas pagam uma fortuna a um coach, para que o coach fale para ela de coisas diferentes e palavras difíceis. Eles fazem isso. PNL, programação neurolinguística e autoprogramação neurosensorial. E tudo isso, filho, é balela para enganar os trouxas e darem, porque na Bíblia tem tudo isso há 2000 anos preparado. E explícito para cada um de vocês alcançar a vitória. O problema é que os pastores
foram enredados e seduzidos só pelos moveres. E não entenderam que o fundamento de uma igreja tem que ser sobre a palavra. É muito legal jejuar quando você jejua em torno da verdade. É muito legal subir num monte quando a base para você ir lá para cima é a palavra revelada do teu comportamento. Entende isso? É muito importante que isso não seja trocado, não seja... Então, quando você disciplina, entende que a tua mente tem que estar sob controle. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, no verso 6, ele começa a falar sobre lidar com esses sentimentos. Ele fala, olha, não andem ansiosos. Isso é uma ordem imperativa quando você traduz do grego. Então entenda, não andar ansioso é possível. A tua mente não é você, a ansiedade é sentida pela mente, mas o seu eu verdadeiro pode dominar isso. Ele diz, seja conhecido diante de Deus vossas petições e orações pela súplica com agradecimentos. Agora vira mais um, ele fala assim, então a paz de Deus que excede o teu entendimento, ela está sobre o teu entendimento, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Aí olha o que ele fala, vira mais um. Finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que o teu eu verdadeiro ocupe a tua mente com isso. Então eu posso dominar meus pensamentos, sim. Eu posso disciplinar meus pensamentos e os meus sentimentos. E essa capacidade inabalável de controlar meus pensamentos, emoções e ações com consistência é o que me garante chegar no alvo que eu determinei. Veja que eu estou falando do segundo passo. Dia após dia, independente de como eu estou, de como está a minha carne, de como eu estou me sentindo, de como eu estou pensando, dia após dia, independente, porque nós somos seres humanos e você tem uma sede de intelecto, a tua mente, tua carne, uma sede do teu intelecto, das emoções e sensações. Nós somos um vulcão de emoções. Escuta, essas emoções variam, não precisa nem haver eventos. Ou você nunca passou por isso, simplesmente se acordou mal. Mas não aconteceu nada. Se você não tiver o domínio sobre esses sentimentos, se essas coisas não estiverem no teu controle, nesse dia, você vai destruir um monte de coisa, vai regredir. Você vai funcionar mal, vai operar mal, vai tratar pessoas mal. Nesse dia você não vai cumprir o teu propósito, não vai atingir o teu alvo. Você não vai seguir em frente. Só que o que acontece? Esses pensamentos do mesmo jeito que vêm, eles vão. Daqui a pouco passou o sentimento. Mas aquele atraso fica. E quando o diabo descobrir que através desses sentimentos ele consegue te parar, você está frito. Você está ferrado. Consegue entender? Então veja. Uau! Sem autodisciplina, estabilidade e constância são demolidas. Você nunca, jamais consegue chegar ao teu destino sem autodisciplina. Por causa disso que eu acabei de explicar. Entende isso? A autodisciplina não é sob punição, é uma escolha. A escolha de agir consistentemente em alinhamento ao alvo e o foco que eu decidi na primeiro comportamento que nós falamos. Então o alvo que eu decidi seguir, que é o meu alvo, meu limite para o próximo nível que eu tenho que alcançar, ele vai ser protegido e municiado pela minha autodisciplina. E se você não tiver isso, filho, esquece. Ah, pastor, mas, sabe, eu vou voltar a te falar. Tem igrejas que vão fazer você só ficar rodando ali em torno de um mover. Se você é um preguiçoso espiritual, vá para lá. Agora, tem igrejas que vão te esticar e dizer, ei, o caminho é esse, cara. Para de ser preguiçoso, arregaça a manga e vamos nessa. Entendeu? Deus não mandou Abraão. Deus não chegou para Abraão e falou, Abraão, agora sobe no monte e fica 40 dias lá jejuando. Não, Deus disse assim, arregaça a manga, sai da tua terra e da tua parentela, vai andando, eu vou te dirigir, tu vai chegar no alvo.
Mãos à obra. Mova-se. É o que Deus tem para nós. Nós precisamos seguir isso. Diga aleluia aí onde você está. Disciplina é a escolha de agir consistentemente em alinhamento com o alvo que eu escolhi, mesmo quando as distrações e desconfortos me atrapalham. Você está entendendo? No dia bom todo mundo segue, mas no dia ruim, a autodisciplina é que vai sustentar a minha caminhada. Tem gente que diz assim: pastor, a minha fé é que sustenta a minha caminhada. 27 anos no altar, filho. Teve muitas vezes que eu olhei e a minha fé não era capaz de me manter no caminho, mas a minha disciplina me manteve. Entende? O fato de eu saber e já trazer gravado que eu tinha que levantar, que eu tinha que ir e que eu tinha que pegar a Bíblia e ler, e o fato de eu já ter gravado no coração que eu ia ter que orar e eu ia ter que declarar sobre todas as impossibilidades que eu tudo posso naquele que me fortalece. O fato dessa disciplina me manteve, eu só cumpri a disciplina. E aí quando passou o sentimento, o céu abriu, eu aleluia! Se não fosse a disciplina, minha fé tinha me levado para outro lugar. Por favor, entenda. É aquilo que eu falei na conferência, Powerful Mind Conference. Eu falei para as pessoas, tem pessoas com mais fé do que eu, mas elas não têm uma mente poderosa. Então elas estão vagando e se dispersando, achando que estão sendo vitoriosas, suportando o massacre que Satanás está fazendo sobre elas. E Deus diz: não, para, alinha tua mente com a minha. Alinha tua mente com a minha. Cria disciplina no teu comportamento para ir na última direção que eu te dei. E nada vai poder te parar. Porque quando você não sentir vontade, teus pés vão sozinhos. Você disciplinou eles. Você entende isso? Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor ama pregar e o senhor vive pregando. Eu não sei se eu devia falar, mas eu vou falar. Você sabe quantas vezes eu enxuguei as lágrimas antes de subir aqui? Porque eu queria tudo, filho, até morrer, menos pregar. E aí a disciplina, ela já me move na direção correta. Quando eu abro o olho, eu estou fazendo o que tem que ser feito, porque eu me disciplinei para isso. Entende? Sabe quantas tentações já apareceram, propostas indecentes, mas a disciplina me manteve no caminho, me protegeu, me guardou, e eu segui em frente. Aqueles que alcançam a grandeza não são pessoas que estão sempre inspiradas e motivadas como um conto de fada. Parece, né? Você olha assim para um Bill Gates, você olha assim para um Elon Musk, parece, esses caras, eles estão sempre motivados, inspirados e andando forte. Não, eu já tive desse lado, hoje eu estou também, e eu posso falar para vocês, não é. Isso é uma mente disciplinada. E são pessoas que se disciplinaram. Você está entendendo? Essas pessoas, elas não são frequentemente sempre inspiradas, mas alguém com disciplina, quando a motivação e a inspiração desaparece, ela continua. E quem está de fora nem percebe, mas ela continua. É a base de qualquer virtude. Você pode ter uma virtude de ser generoso. Você pode ter a virtude de ter o talento de tocar. Você pode ter o dom de pregar a palavra. Mas se você não tiver disciplina, esses dons e virtudes não têm como florescer de forma plena. Porque eles serão interrompidos a cada sentimento ruim. Eles serão interrompidos a cada questionamento mental. Eles serão interrompidos a cada tropeço. Entende isso? Então teus dons, teus talentos, tuas virtudes só podem florescer sobre o solo fértil da disciplina.
de manter em controle, de saber que tem o que fazer. Você está entendendo? O que é disciplina, pastor? Traduz isso para a gente, simplifica. Se eu tiver que simplificar, eu vou colocar assim: disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando eu não quero fazer. Pronto. Isso é disciplina. Disciplina resume-se com a expressão apesar de tudo. Pronto. Isso é disciplina. Entende? E se alguém perguntar para mim, pastor, qual a característica de uma pessoa derrotada? Eu diria assim, olha, uma pessoa derrotada é alguém que só faz o que quer. Essa pessoa não vai chegar. Essa pessoa vai sempre estar na margem, sempre derrotada, sempre fracassada, invejando quem chegou. Essa pessoa estará sempre frustrada, invejando quem chegou. A pessoa que só faz o que quer, entende? Porque ela só ora quando quer, ela só vem à igreja quando quer, ela só perdoa quando quer. Ela não tem a autodisciplina que rompe com essas coisas. Eu vou falar para você, tá? A autodisciplina tem que ser operada em todas as áreas da tua vida. Diga aleluia. Todas as áreas. A gente está falando ministerial, vitória, empresarial, finança, mas ela tem que ser empregada na tua família, no teu casamento, ela tem que ser empregada na criação dos teus filhos. Ela tem que ser empregada na autoformação da tua personalidade. Né? Você conhece pessoas insuportáveis e elas ainda querem se gloriar nisso, dizer é porque eu sou honesto, eu sou uma pessoa sincera, eu falo tudo o que eu penso. Coitada, isso não é vantagem, isso é descontrole. Isso é uma pessoa descontrolada, derrotada. Precisamos compreender se nós realmente queremos vencer. Você está entendendo? Treine sua mente para pensar de forma construtiva e não negativa e destrutiva. Tem gente que trabalha pra caramba, mas a mente está sempre assim, será que vai dar? E se não der? E eu acho que não vai dar. Será que vai dar errado? Sabe? Mentes frouxas que estão vagueando, sem uma direção. As pessoas estão enganadas pela religião, acreditando que elas são sua mentalidade. E você não é a sua mentalidade. Você é o seu espírito recriado que comanda essa mentalidade. Que mantém teus pensamentos cativos e prisioneiros para que eles façam o que você quer que ele faça. Então você precisa treinar sua mente para pensar de forma construtiva no meio desse processo. Disciplinar seus hábitos. Vamos, gente. Parece besteira. Disciplina o que você come, cara. Quanto você come. Começa a disciplinar a tua vida. Disciplina como você fala. Já parou para pensar? Às vezes você está frouxo, largado, falando um monte de gíria. Pô, mano, truta. Pai. Isso não é coisa de homem vencedor. Você já viu um homem vencedor falando assim? Vai dar a lógica. Disciplina como você trata as pessoas. Às vezes você está com vontade de enforcar as pessoas. Mas lembra que você ainda é senhor de si. E você pode tratá-la bem. Disciplina a tua vida. Uma vida autodisciplinada te leva à vitória. Disciplina como você acorda. Você sabia que os 10 primeiros minutos do dia vão definir teu dia inteiro? Não, pastor, não sabia. Então eu vou te falar. Se você acorda de manhã mal-humorado, depreciado, droga de vida, tem que ir para esse trabalho, esse patrão endemoniado, e pá, não aguento mais. Se você tem esse tipo de dia, o começo do teu dia nesse jeito, o resto do teu dia inteiro será trágico. Você está entendendo o que eu estou falando? Os 10 primeiros minutos do teu dia vão definir todo o teu dia. Agora, se você tomar o controle do teu dia, acordar, não importa o sentimento, o pensamento, você vai para uma varanda, para uma janela. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela saúde, Pai. Obrigado, Pai, porque eu estou indo para um emprego, para o trabalho, porque o Senhor tem me abençoado. Eu te agradeço pelo teto, Pai.
Te agradeço pelo dinheiro da passagem que está na minha carteira. Assim. Você consegue entender? Se você dominar os 10 primeiros minutos do seu dia, todo o seu dia vai seguir esse projeto criado nos primeiros 10 minutos. Mas se você for um preguiçoso espiritual, como eu tenho falado, e aí você entrega os seus 10 primeiros minutos aos teus sentimentos, droga, dá vontade, não dá, parece mais confortável, porcaria, droga, pá. Aí você acabou de construir um dia todo desgraçado. Um dia inteiro tribulado, problemático, de portas fechadas, com problemas sem fim. Está entendendo? Disciplina como você se relaciona com Deus. Não faça de qualquer jeito. Tem gente que eu chego e digo, você está orando? Estou, pastor, na hora da comida. Senhor, obrigado por essa refeição e fazer que ela nunca nos falte, aleluia. Eu digo, é esse teu devocional com Deus? Você consegue entender que isso já está gravado no teu cognitivo? Que isso já sai de você automático? Não existe nem emoção envolvida com essas palavras? Você consegue entender? Que Deus é uma pessoa e o que você está fazendo não funciona? Sabe, às vezes as pessoas oram em línguas. E eu falo para elas, cuidado com as línguas residuais. Você já ouviu falar disso? Não? Então vou te falar, a Bíblia diz que quando nós oramos em língua, nossa mente não faz parte disso. 1 Coríntios 14, verso 14, eu acho. Porque se eu orar em outras línguas, meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Então, quando você está orando em língua de fato, sua mente não pode participar dessa ação. Você nunca tentou para isso, né? Sua mente tem que estar desligada. Então, entenda que eu não posso chegar e carará. Não posso, eu preciso de um preparo, desligar minha mente. E preciso trazer de dentro. Você sentiu que até o clima muda? Porque esse é o genuíno orar em línguas. O Espírito te dá o que falar. Mas a tua mente já tem algumas sílabas gravadas. Eu chamo isso de línguas residuais. Por isso que você vai ouvir pessoas que oram em línguas e elas repetem sempre a mesma palavra. Já viu? Assubia cântara, assubia cântara, assubia cântara. Porque isso não é línguas, isso está gravado na mente delas. Elas estão repetindo algo que já está gravado. Então a mente está funcionando. Isso não está vindo do espírito, está vindo da mente. Você entende? Tenha disciplina. Isso vai te abençoar. A Bíblia diz que as línguas curam teu corpo. Tem gente que ora em línguas direto e vive doente, porque não está orando em línguas. Ele está expressando sílabas que a mente dele já gravou e ele repete aquilo. E as línguas é você emitindo o som e o Espírito te dando o que falar por dentro. Então você precisa de disciplina. Parar. É tão gostoso, gente. Eu sei que você vai sair daqui e vai experimentar. Eu sei que você vai parar e dizer, peraí, pai, eu aprendi, deixa eu fazer hoje diferente. E você vai sentir tudo diferente. Porque tudo é fruto de um ensinamento. Você está pegando? Posso ouvir um aleluia? Aprenda a responder com sabedoria às pessoas e não reagir a cada coisa que elas falam. Aprenda a disciplinar para que você não reaja ao que as pessoas falam, mas que você possa responder como um manancial. Elimine as distrações, canalize sua energia para o foco principal que você já escolheu. E lembre-se, essa prática não é glamourosa, tá? Não é prazerosa. Você doutrinar teus sentimentos e pensamentos todo dia, de forma disciplinada e de forma interativa. Não é glamouroso, não é confortável. E não traz recompensa a curto prazo. Mas a longo prazo ele vai te dar algo muito melhor do que qualquer coisa. Ele vai te dar caráter. Essa disciplina vai formar caráter. Quem olhar vai dizer, uau,
esse cara, essa menina é diferente. E esse caráter vai definir o teu destino. Legal? Falei de duas coisas. No próximo domingo a gente completa e a gente aborda de novo esse assunto. Comportamentos empoderadores. Isso é fantástico, hein? Isso é fantástico, tá, gente? Você pegar isso para a tua vida dentro da palavra de Deus é fantástico. Caminho da vitória. Deus abençoe tua vida. Dê um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos tomar a Santa Ceia. Vamos tomar a Santa Ceia. Hoje vai servir a Santa Ceia o Denner. Vai lá. Denner Deuel. Serve-nos. Sirva-nos. Aleluia. Obrigado, meu Pai.